Olá, amigos! Na tarde desta quinta-feira, a seleção brasileira realizou o seu penúltimo treino antes de enfrentar a equipe da Inglaterra no próximo sábado. Eu já adianto que o Richarlison não participou da ativação inicial porque fez um trabalho específico à parte. Eu lembro que há cerca de um mês ele sofreu uma lesão no joelho, vestindo a camisa do Tottenham, perdeu essa última sequência de rodadas da Premier League, mas atuou durante os 10 minutos finais da partida contra o Fulham. E por isso, ele foi mantido na lista de convocados, mas seguindo um cronograma de recuperação totalmente especial. A carga, ela é individualizada, então o Richarlison não participou do trabalho de aquecimento com os jogadores no gramado e fez um trabalho específico na academia, com a preparação física da seleção brasileira. Então, eu já adianto que o Richarlison, ele não preocupa para o jogo do próximo sábado contra a seleção inglesa. Ele não perdeu nenhuma parte da atividade tática. Todo o esboço tático comandado pelo técnico Dorival Júnior teve a presença do Pombo, que inclusive vai vestir a camisa número 9 da seleção brasileira. Se o Richarlison não preocupa o técnico Dorival Júnior, ele não vai ter essa ausência para enfrentar o time inglês. Do lado adversário, 2 jogadores serão baixas, uma já confirmada. O Bukayo Saka, atleta do Arsenal, foi cortado da data FIFA. Ele tem uma lesão e o Southgate cortou o Saka da lista de convocados e não chamou outro atleta para a sua posição. Saka, que inclusive é titular da seleção inglesa. Um outro nome que também não deve atuar no próximo sábado é o atacante do Bayern de Munique, o Harry Kane. O Kane vem se recuperando de lesão. Ele sofreu uma lesão no último jogo pela Bundesliga, né? Antes de se apresentar à seleção da Inglaterra, não foi cortado justamente para ser avaliado. E ele está sendo avaliado constantemente e até este momento permanece com a equipe do Southgate, mas é dúvida para o jogo contra a seleção brasileira. Então, boas notícias, né, para a seleção brasileira. O Harry Kane é dúvida e o Saka tá de fora desse amistoso do próximo sábado. Mas o que muita gente tem me perguntado é: qual será a escalação da seleção brasileira? Qual será o time titular para enfrentar a equipe da Inglaterra no próximo sábado? Eu já adianto que são 4 estreantes, são 4 caras novas na seleção do Dorival que terão a primeira oportunidade de entrar em campo vestindo a camisa da pentacampeã do mundo. São eles: o goleiro Bento, o zagueiro Beraldo, o lateral esquerdo Wendel e o volante João Gomes. Esses 4 foram testados no time titular. O esboço da escalação tem o Bento no gol, o Danilo, que inclusive será o capitão pelo lado direito, a dupla de zaga com Beraldo e com Bremer, e do lado esquerdo a presença do Wendel. No meio de campo, a formação que o Dorival testou tem 3 homens: o João Gomes, o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá. O ataque sem um 9 de ofício, com Rodrigo por dentro, Vinícius Júnior e Rafinha mais espetados pelos lados do gramado. O Dorival ainda testou uma outra alternativa, que foi o Douglas Luiz entrando na vaga do João Gomes. Então a grande dúvida tá aí: quem será o cabeça de área na seleção brasileira? O Douglas Luiz do Aston Villa ou então o João Gomes do Wolverhampton? Então, repassando a escalação que deve ir a campo contra a Inglaterra, que o Dorival pela primeira vez testou nos gramados. Como eu disse, nos treinos de segunda, terça e quarta, ele não focou em traduzir uma escalação, mas sim em movimentar os jogadores, estudar o plano tático e fazer com que os jogadores pudessem se habituar, sem uma definição de time titular, às ideias que ele tem para a seleção brasileira. Hoje não. Hoje ele testou Bento no gol, Danilo no lado direito, a zaga com Beraldo e Bremer, do lado esquerdo a presença do Wendel, meio de campo com João Gomes ou Douglas Luiz, e além deles a composição do Bruno Guimarães, do Lucas Paquetá, e no ataque Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Como eu disse, o Richarlison, ele tá à disposição para o jogo. É uma opção que o técnico Dorival Júnior está fazendo de escalar um time sem um 9 de ofício. Ele convocou o Richarlison e também convocou o Endrick, que podem fazer essa função. O Dorival vai fechar os testes para essa escalação e definir se este fato será o time titular da seleção brasileira
brasileira no treino de véspera de jogo contra a representação da Inglaterra lá em Wembley. O treino é em Wembley, é aquela atividade de reconhecimento que as equipes fazem antes das partidas. Vamos ouvir os meio-campistas da seleção brasileira? O Douglas Luiz e o Bruno Guimarães. O Bruno será titular, o Douglas concorre por uma posição com o João Gomes. Eles analisam esse meio de campo da seleção brasileira e as possibilidades do 4-4-2 ou do 4-3-3. Até porque o Dorival, durante essa atividade, com esse time, ele modificou. Ora ele jogava com 4-4-2, com o Rodrigo, ao invés de fazer o falso 9, caindo para fazer uma armação, e o Vinícius Júnior Rafinha virando não apenas pontas, mas caindo mais por dentro, liberando um pouco mais os laterais, e numa outra formatação ele deixou o Rodrigo bem espetado de falso 9, com o Rafinha e com o Vinícius Júnior tendo mais amplitude dentro do gramado. Vamos ouvir o que o Douglas e o Bruno falam sobre essa possibilidade. Essas possibilidades da seleção brasileira são muitos meio-campistas, né, convocados pelo técnico Dorival Júnior. Eu acredito, pela conversa que eu tive, né, a gente, na verdade, ontem foi o meu primeiro treino, treinando o treinamento todo com o grupo. Então, eu tive uma conversa com ele, eu acho que ele vai tentar manter esse número 5, porque o Dorival é um cara que gosta muito de um jogo posicionado. Então, ele gosta muito do defender os 11 e do atacar marcando. Então, acredito que ele vai deixar esse 5 ali mais posicionado. E aí eu não sei se vai jogar com dois volantes ou num triângulo ali, né? Com um 5 e 2-8. Isso daí eu vou conseguir ter um pouco mais de noção hoje, mas acho que esse 5 aí vai se manter. Olha, eu tive algumas conversas com o Dorival, quando ele teve sua passagem aqui na Europa, ele conversou comigo, a gente se encontrou, ele assistiu, acho que 2 jogos meus, então a gente tem uma boa relação, conversamos bastante, ele sabe que ele pode me usar de primeiro, de segundo, de terceiro homem do meio campo, não sei ainda como ele vai fazer, porque eu acho que ele ainda não definiu a maneira que ele vai jogar, se com linha de 3, com linha de 4, a gente está treinando para as duas opções, mas o que eu posso garantir é que se eu atuar, eu vou atuar no meio campo. O Bruno Guimarães, que vem de grandes atuações, uma grande temporada pelo Newcastle, que faz com que o Manchester City desperte um interesse para contratar o jogador para a próxima temporada. Muita gente espera que o Bruno Guimarães tenha a mesma qualidade na seleção brasileira que ele apresenta na Premier League. E ele fala sobre essa expectativa, claro, com bons números já na nossa seleção, mas de ser um jogador leve no gramado, um jogador solto dentro das 4 linhas, sem muitas amarras agora com o técnico Dorival Júnior, para que ele possa desempenhar uma função até mesmo próxima, bem parecida com o que ele faz no Newcastle, tem atuações do mesmo nível que ele tem na Premier League. Olha, é estranho falar, porque tenho na seleção, minha primeira convocação foi em 2020, estamos em 2024, 20 jogos, eu espero muito mais, eu quero poder dar continuidade no meu trabalho, acho que com certeza vocês vão ver o Bruno do Newcastle aqui na seleção, é só o tempo de adaptar, de ter mais minutos, de jogar, enfim, acho que nesses últimos jogos, apesar dos 20 jogos, tenho 6 ou 7 assistências, já tenho um gol com a camisa da seleção. Acredito que com o professor Dorival, coisas que a gente pratica mais no dia a dia é importante para mim, são coisas que eu sou habituado a fazer no meu clube também. Acredito que possa ser, e sem dúvida, eu acho que daqui para frente vocês vão conseguir ver o Bruno do Newcastle na seleção brasileira, porque são coisas que se assemelham mais que a gente faz no dia a dia. Vamos ver, né, como é que vai funcionar esse meio de campo de Premier League, né? Porque seja o João Gomes, seja o Douglas Luiz, com o Bruno Guimarães, com o Paquetá, todo mundo ali na Premier League. Inclusive, o João Gomes tem uma proposta de mais de 200 milhões de reais do Manchester United. O Bruno Guimarães desperta o interesse do Manchester City, assim como o Lucas Paquetá. Então, um grande meio de campo da nossa seleção, com esse tripé, né, com esse triângulo, com Douglas ou João, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Sobre o Richarlison, até para detalhar a situação dele, a gente vai ouvir o camisa número 9 da seleção brasileira, ele vai estar à disposição no banco de reservas,
mas ele vai pro jogo. Ele tem feito trabalhos de recuperação individualizados, trabalhos à parte. Ele estava vivendo um grande momento no Tottenham, né? Vice-artilheiro da equipe na temporada, teve uma lesão que o tirou do gramado por volta de um mês, jogou 10 minutinhos contra o Fulham e tá trabalhando, né? Tá recuperando a parte física dele, inclusive estará à disposição do técnico Dorival Júnior para esse jogo do sábado contra a seleção da Inglaterra. Vamos ver o que falou o Richarlison sobre esse processo de recuperação e sobre esse momento que ele está vivendo com a camisa dos Spurs. No final do treino ali, o professor pediu, né, se fosse da minha vontade fazer um speak ali, né, porque eu também voltei de lesão semana passada, retrasada no caso. Então eu fiz o treino ali, um treino físico bem curto ali, para poder entrar no ritmo também, né, pegar um preparo. E quanto ao nosso treinador, é um cara que está sempre com o grupo, na hora de dar bronca, na hora de dar alegria e estar com a gente também. Então, ele chegou para ganhar mesmo com o Tottenham, e creio que daqui uns 2, 3 anos ele estará ganhando título com o Tottenham. Tá, e portanto o Richarlison tá se sentindo bem. Os jogadores da seleção brasileira estão se sentindo muito confortáveis na nossa seleção. Como eu venho destacado, é sempre importante frisar, sabendo da responsabilidade, mas num clima bem bacana, né? Num clima alto astral, num clima de confiança antes desse amistoso contra a Inglaterra. Antes do treino de hoje, inclusive, os jogadores receberam homenagens, deram uma pelúcia deles mesmos, né? Eles eram representados na pelúcia. Então o Richarlison recebeu uma pelúcia, era um bonequinho Richarlison. O Rodrigo, a mesma coisa. Bem legal os jogadores da seleção brasileira nesse momento de descontração e nesse momento de homenagem também para os convocados da nossa seleção brasileira. Inclusive, a numeração está definida. Eu destaco 4 jogadores. Vinícius Júnior vai vestir a 7, o Paquetá vai vestir a 8, camisa 10 será o Rodrigo. O Rodrigo Raio do Real Madrid será o camisa 10. Com a número 11, o Rafinha do Barcelona estarão vestindo talvez as principais camisas, né, da nossa seleção. 7, o 8, o 9, o 10, o 11, nesse início de trajetória sob o comando do técnico Dorival Júnior. A maior parte dos treinos tem sido fechados, isso é uma decisão em conjunto do Dorival Júnior com o Rodrigo Caetano, é uma característica do trabalho do Rodrigo Caetano como diretor executivo, pelos clubes onde ele passou e agora vem adotando também na seleção brasileira. Pelo menos essa primeira semana, a imprensa teve acesso somente ao aquecimento, somente à ativação inicial. Vamos ver como é que será no treino de véspera, que será realizado na sexta-feira em Wembley. A seleção brasileira se despede do CT do Arsenal, segue hospedada na região de St. Albans, que fica um pouco afastado do centro londrino, e amanhã vai para o treino de reconhecimento em Wembley, né? Esse palco sagrado do futebol mundial, e nessa atividade o Dorival vai fechar a escalação que irá a campo. Conta aí, gostou dessa provável escalação que o técnico Dorival Júnior projeta para o jogo contra a Inglaterra? São 7 jogadores que estavam na Copa do Mundo do Catar, né? A gente falou de uma seleção bem renovada em opções, com 8 jogadores que estavam na Copa, 8 caras novas, 7 jogadores que foram convocados pela primeira vez no ano passado. A que deve ir a campo contra a Inglaterra tem 7 remanescentes da Copa. O lateral direito Danilo, o zagueiro Bremer, no meio de campo o Bruno Guimarães, o Lucas Paquetá e os 3 homens do ataque, o Rodrigo, o Rafinha e o Vinícius Júnior. Os outros 4, a gente pode ter 4 estreantes. O goleiro Bento, o zagueiro Beraldo, o lateral esquerdo Wendel, ele foi convocado já anteriormente, mas não chegou a atuar. Já tem convocação no currículo, mas nunca entrou em campo com a seleção brasileira. Pode ser mais um estreante a atuar com a camisa pentacampeã mundial. E o João Gomes. Se o João Gomes for titular, serão 4 estreantes. Se o Douglas Luiz for o titular, ele não. Ele já jogou, ainda não teve a oportunidade de vestir a camisa do Brasil numa Copa do Mundo, mas ele tem experiência, Copa América, fez parte de todo o último ciclo com o técnico Tite. Gostou da escalação da seleção brasileira? Esperava algo diferente? Esperava alguma mudança? Eu repito, até para você poder registrar aí nos comentários. Bento no gol, Danilo capitão na lateral direita, a zaga com Bremer e Beraldo, lado esquerdo Wendel do Porto. O meio de campo com João Gomes ou Douglas Luiz,
Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e o ataque, né? O Rodrigo alternando entre 10 e falso 9 pelo centro, nas beiradas, podendo fechar um pouquinho mais para dentro da grande área, o Vinícius Júnior e o Rafinha. Gostou da escalação da seleção? O que se faria diferente? Tá aprovada essa formatação do técnico Dorival Júnior para enfrentar os ingleses? Conta aqui nos comentários. Eu sou Marcelo Marinho, trago todas as notícias da seleção brasileira aqui no canal da Litoral News, na caminhada rumo ao Hexa.